Jesus Cristo censurou rigorosamente as cidades de Corozaim, Betsaida e Cafarnaum, por causa da incredulidade das mesmas. Receberam muitas graças e não se converteram. E você, prezado ouvinte, tem correspondido com as graças que Deus lhe concede, ou você é um incrédulo? Lembre-se de que você possui uma alma imortal e que para salvá-la é preciso corresponder fervorosamente com as graças de Deus. Abra o vosso coração e fique atento à pregação sobre a desgraça para as cidades às margens do lago, feita pelo reverendíssimo Padre Divino Antônio Lopes, fundador do Instituto Missionário dos Filhos e Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e das Dores de Maria Santíssima, e do movimento missionário Lanceiros de Lanciano. Que esta pregação te ajude a ser fiel às graças recebidas das mãos de Deus. Prezado ouvinte, no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 28 diz: Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Isso mesmo, capítulo 11, versículo 28 do Evangelho de São Lucas. Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Por isso, se esforce para viver a palavra de Deus, e assim você se tornará forte espiritualmente, porque Santo Agostinho diz que a Bíblia é a fazenda de Deus, onde encontramos alimento seguro para alimentar a nossa alma imortal. A Sagrada Escritura é a fazenda de Deus, diz Santo Agostinho. Ouvinte, abra a Sagrada Escritura, faça silêncio interno e externo e preste bastante atenção no comentário que farei sobre a desgraça para as cidades às margens do lago. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 20 ao versículo 24. Repito, Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 20 ao versículo 24. Acompanhe a pregação com a Bíblia na mão. No versículo 20 diz: Então começou a verberar as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres, por não se terem arrependido. Repito o que diz o versículo 20. Então Jesus começou a verberar as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres, por não se terem arrependido. O versículo 20 diz que Jesus Cristo, nosso Salvador, começou a verberar, isto é, a censurar com aspereza, isso mesmo, a censurar com aspereza as cidades às margens do lago. Porque nestas cidades ele havia feito a maior parte de seus milagres, e elas continuaram indiferentes e não se arrependeram. Primeiramente, ouvinte, comentarei sobre o lago. Isso mesmo, farei um comentário sobre o lago, cujas cidades, censuradas por Nosso Senhor, ficavam próximas dele. O lago chama-se Lago de Genezaré, e o mesmo é chamado também de Tiberíades e Mar da Galileia. A sua longitude, de norte a sul, é de 20 quilômetros, e de 12 quilômetros a sua largura máxima, do oriente ao poente.
é uma depressão que retém as águas do rio Jordão. A sua superfície está a 212 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E a profundidade do lago oscila entre 40 e 50 metros. Ouvinte, o lago de Genezaré é rico em pesca e costuma estar tranquilo, ainda que sejam características as suas tempestades, que se formam de repente, provocadas pelos ventos de furacão do norte. Em meia hora, isso mesmo, em meia hora, pode mudar o aspecto do lago, e as ondas chegam a atingir 2 metros de altura, isso mesmo, 2 metros de altura. Deu para você, ouvinte, conhecer um pouco do lago de Genezaré, que também é chamado de Tiberíades e Mar da Galileia. Ouvinte, ainda falando sobre o lago, Jesus Cristo, nosso Senhor, esteve por várias vezes nesse lago, isso mesmo, ele esteve por várias vezes no lago de Genezaré, como está no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 1. Repito, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 1. Depois disso, passou Jesus para outra margem do mar da Galileia, ou de Tiberíades. E em São Lucas, capítulo 5, versículo 1, diz também: certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré. E no Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 1, diz ainda: depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Está claro que Jesus Cristo pregou a boa nova às margens do lago de Genezaré, principalmente em Corazim ou Corozaim, Betsaida e Cafarnaum. Repito, ele pregou a boa nova às margens do lago de Genezaré, principalmente em Corazim ou Corozaim, Betsaida e Cafarnaum. Nesse versículo 20, que está sendo comentado, fala que Jesus Cristo censurou com aspereza, isso mesmo, censurou com aspereza essas 3 cidades, Corozaim, Betsaida e Cafarnaum, por causa da incredulidade delas. Farei um breve comentário sobre cada uma dessas 3 cidades. Isso mesmo, ouvinte, farei um breve comentário sobre cada uma delas, porque assim ficará mais fácil para você entender esse trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 20 ao versículo 24. Ainda estou comentando o versículo 20. Primeiramente, comentarei sobre a cidade de Corazim ou Corozaim. Repito, primeiramente, comentarei sobre Corazim ou Corozaim. Preste bastante atenção. Como já foi falado, é uma das cidades amaldiçoadas por Jesus Cristo, por causa de sua incredulidade. Isso mesmo, por causa de sua incredulidade. O local identifica-se com o atual Kirbet Querazei, a cerca de 3 quilômetros a noroeste de Cafarnaum. Encontram-se aí as ruínas de uma sinagoga de basalto preto, construída no 3º ou 4º século depois de Cristo. Esse versículo 20 do capítulo 11 de São Mateus diz que Corazim ou Corozaim é uma dessas cidades onde Jesus Cristo fez a maior
a maior parte de seus milagres. A outra cidade, amaldiçoada por Jesus Cristo, chama-se Betsaida. É terra de São Pedro, Santo André e São Filipe, como está em São João, capítulo 1, versículo 44. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. É também local da cura de um cego, como está em São Marcos, capítulo 8, versículo 22. E chegaram a Betsaida, trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. Ouvinte, hoje geralmente se aceita que o local de Betsaida seja o do atual Etel, situado a cerca de 3 quilômetros ao norte do mar da Galileia e a leste do rio Jordão e de Kirbet El Arai, ao longo da margem do lago ao sul de Etel. Flávio Joséfo diz que o tetrarca Filipe fundou nesse local a sua capital, denominando-a Júlia, para homenagear o nome da filha de Augusto. Hoje pensa-se que Kirbet El Arai, na margem do lago, seja o local da antiga aldeia de pescadores e que Etel seja o local da nova cidade mandada construir por Filipe. Nesta cidade, Betsaida, Jesus Cristo fez a maior parte de seus milagres. Conferir no versículo 20 do capítulo 11 de São Mateus. Já comentei sobre Corozaim e Betsaida. E o nome da terceira cidade, isso mesmo, da terceira cidade amaldiçoada por Jesus Cristo, é Cafarnaum. Cafarnaum, prezado ouvinte, é uma cidade da Galileia, identificada com a atual Tel Rum, na margem norte do mar da Galileia, a oeste do rio Jordão. O local se encontra a cerca de 35 quilômetros de Nazaré. Caríssimo ouvinte, Cafarnaum é o centro da atividade de Jesus Cristo na Galileia. Repito, a cidade de Cafarnaum é o centro da atividade de Jesus Cristo na Galileia. No Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 13, afirma que Jesus havia estabelecido a sua residência em Cafarnaum e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar. E em São Mateus, capítulo 9, versículo 1, diz que Cafarnaum é chamada a sua cidade, isto é, a cidade de Jesus. E entrando em um barco, ele atravessou e foi para a sua cidade. Mateus, capítulo 9, versículo 1. Ouvinte, Jesus deu início ao seu ministério público ensinando na sinagoga de Cafarnaum aos sábados, como está em São Marcos, capítulo 1, versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado foram à sinagoga e ali ele ensinava. Foi em Cafarnaum que ocorreu a cura do criado do centurião. Você pode conferir no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. Foi também em Cafarnaum que ocorreu a cura do paralítico. Pode conferir em São Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, e outros acontecimentos também. Cafarnaum, caro ouvinte, é uma dessas cidades onde Jesus Cristo fez a maior parte de seus milagres, como está no versículo 20 do capítulo 11 de São Mateus, que acabei de comentar. Agora, o ouvinte possui uma noção do lago de Genezaré e das 3 cidades amaldiçoadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Passarei em seguida ao versículo 21.
Preste bastante atenção para você entender a pregação. Não basta ouvir, é preciso prestar atenção. É preciso entender a pregação para você colocá-la em prática. No versículo 21 diz: ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito se teriam arrependido, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Repito esse trecho da palavra de Deus: ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito se teriam arrependido, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Ouvinte, como já foi falado, isso mesmo, como já foi falado, Corozaim e Betsaida eram duas cidades florescentes, situadas na margem norte do lago de Genezaré, não longe de Cafarnaum. Durante o seu ministério público, Jesus pregou com frequência nestas cidades e realizou ali muitos milagres. Nesse versículo 21 do capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, Jesus verbera, isso mesmo, verbera, censura com aspereza as cidades de Corozaim e Betsaida, por causa da incredulidade das mesmas. Ele diz: ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida. Ouvinte, o tom da santa e queixosa indignação nas palavras do Senhor mostra a gravidade da incredulidade dessas duas cidades. Como já foi comentado no versículo 20, ele havia feito a maior parte de seus milagres nessas duas cidades. Caríssimo ouvinte, hoje existem muitas Corozaíns e Betsaidas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso mesmo, dentro da Igreja Católica. São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, durante a homilia ou sermão na Santa Missa, ou então em uma palestra, etc. E ao invés de seguir o que a Sagrada Escritura ordena, preferem seguir as máximas do mundo. Isso mesmo, preferem seguir as máximas do mundo. Recebem água cristalina, mas preferem a lama oferecida pelo mundo inimigo de Deus. É muito triste. Para esses incrédulos, São Tiago escreve: tornai-vos praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Repito essa passagem da carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E em São Mateus, capítulo 7, versículo 26, diz também: todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Isso mesmo, sobre a areia. O católico não pode seguir o péssimo exemplo dessas duas cidades, Corozaim e Betsaida, que receberam tanto de Nosso Senhor e mesmo assim preferiram cruzar os braços e viver na incredulidade. O Papa João Paulo II escreve:
O cristão não deve trair, isso mesmo, escreve o Papa João Paulo II. O cristão não deve trair, não deve entusiasmar-se com palavras vãs. A sua missão é sumamente delicada, porque deve ser fermento na sociedade, luz do mundo, sal da terra. E o Papa acrescenta: o cristão deve ir contra a corrente, deve dar testemunho de verdades absolutas, deve perder a sua vida terrena para ganhar a eternidade, deve tornar-se responsável pelo próximo para o iluminar, o edificar, o salvar, escreve o Papa João Paulo II. Está claro, ouvinte, que Corozaim e Betsaida não corresponderam com a graça de Deus. Isso mesmo, não corresponderam com a graça de Deus e por isso foram censuradas rigorosamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos católicos vão à igreja, recebem a Santíssima Eucaristia, confessam e vivem como se Deus não existisse, agem como pagãos, até se atrevem em falar no nome de Deus, mas não vivem nada, só possuem o rótulo de católicos, são de fachada, isso mesmo, são de fachada. Para esses cabe muito bem essa passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E também a passagem da carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Afirmam conhecer a Deus, mas negam-no com os seus atos. Essa é a triste realidade. Basta dar uma volta em um quarteirão para você comprovar essa triste realidade. O católico não pode ficar indiferente e frio como Corozaim e Betsaida. O católico deve corresponder com a graça de Deus, isso mesmo, corresponder com a graça de Deus e trabalhar com fervor e entusiasmo para o bem das almas, porque essa indiferença por parte de milhões de católicos, isso mesmo, essa indiferença por parte de milhões de católicos encoraja e fortalece os inimigos da Santa Igreja, como escreve o Papa Leão XIII. Nada tanto encoraja a audácia dos maus como a falta de coragem dos bons. Repito o que escreve o Papa Leão XIII: nada tanto encoraja a audácia dos maus como a falta de coragem dos bons. É justamente o que está acontecendo hoje. A Santa Igreja Católica está sendo sufocada, só não enxerga aquele que é cego ou que se faz de cego, ou quem vive a heresia do indiferentismo, que sustenta que todas as religiões são igualmente gratas a Deus, que tão boa é uma como outra. Como já foi comentado, Jesus Cristo verberou contra Corozaim e Betsaida, dizendo: ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida. Depois, no mesmo versículo, ele diz: porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito se teriam arrependido, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Conferir no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 21. Ouvinte, Jesus não estava feliz e nem satisfeito com o comportamento de Corozaim e Betsaida. Essas cidades receberam por várias vezes a visita dele, isso mesmo, por várias vezes a visita de Nosso Senhor. Presenciaram muitos milagres, mas não se convertiam, viviam adormecidas.
como a maioria dos católicos. Então ele a censurou com aspereza, dizendo: se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito se teriam arrependido. Por que nosso Senhor menciona as cidades de Tiro e Sidônia? Você sabe o porquê? O cônego Duarte Leopoldo escreve: Tiro e Sidônia eram antigas cidades fenícias sobre o mar Mediterrâneo. Sendo pagãs, tinham recebido menos graças do que Corozaim e Betsaida. Ouvinte, Tiro e Sidônia eram célebres pelos seus vícios. No livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículos 13 e 4, diz: Tiro construiu para si uma fortaleza e amontoou prata como pó e ouro como lama das ruas. Eis que o Senhor se apoderará dela, precipitará no mar a sua força, e ela será devorada pelo fogo. Realmente, ouvinte, Tiro e Sidônia eram cidades pagãs, cidades do vício. Jesus Cristo cita Tiro e Sidônia como cidades do paganismo que se teriam convertido caso elas tivessem recebido o ministério que ele realizara nas cidades de Corozaim e Betsaida. Ele diz sobre Tiro e Sidônia: há muitos se teriam arrependido, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Ouvinte, às vezes você não sabe o que é cilício. Cilício é um cinto de arame ou um cordão de lã áspera que por penitência se usa sobre a pele. Caríssimo ouvinte, não despreze a graça de Deus. Isso mesmo, não despreze a graça de Deus. Não jogue fora a formação que você recebeu. Não seja uma pessoa incrédula e indiferente, uma pessoa fria. Assim como Cristo censurou as cidades de Corozaim e de Betsaida por serem incrédulas, ele censurará, isso mesmo, ele censurará também a você, dizendo: ai de ti, católico, que foi batizado, mas que vive como pagão. Ai de ti, católica, que conhece a verdade sobre as modas, mas se veste como ateia. Ai de ti, jovem, que fizeste a primeira comunhão e a crisma, e que vive mergulhado nas trevas, etc. Cristo, ouvinte, pedirá conta de tudo, como está no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 48. A todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Repito esse trecho da palavra de Deus, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 48. A todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E São Gregório Magno escreve: quando o juiz vier, exigirá de cada um de nós tanto quanto nos deu. Por isso, ouvinte, não brinque, não abuse da graça de Deus. Isso mesmo, não abuse, não brinque com a graça de Deus. Infeliz do católico que antes não conhecia a Deus e depois que o conheceu, voltou novamente para o pecado, voltou novamente para a lama, para o lixo do mundo. Na segunda carta de São Pedro, capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22, diz: com efeito, se depois de fugir às imundícias do mundo pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, de novo são seduzidos e se deixam vencer por elas, o seu último estado se torna pior do que o primeiro.
assim diz a palavra de Deus, melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, após tê-lo conhecido, desviaram-se do santo mandamento que lhes foi confiado. Cumpriu-se neles a verdade do provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada tornou a revolver-se na lama. Você pode conferir na segunda carta de São Pedro, capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22. Infeliz daquele que conheceu a luz e que hoje vive mergulhado nas trevas. Esse com certeza prestará uma terrível conta para Deus. Caríssimo ouvinte, existem milhões de chineses na China comunista que nunca tiveram a oportunidade de ouvir uma pregação sobre Jesus Cristo, uma pregação sobre o nosso Salvador. E se tivessem uma oportunidade, com certeza viveriam mais santamente do que milhões de católicos que vão à igreja todos os dias, mas vivem como pagãos, como se Deus não existisse, como já foi falado. Muitos católicos se assemelham a poças de água parada, isto mesmo, já estão apodrecendo, são parasitas e sanguessugas, ouvem a palavra de Deus, mas não colocam a mesma em prática. Muitos católicos vão à igreja, mas vivem estacionados como um carro velho na vida espiritual. Como já falei, é aquela água parada que já está apodrecendo. É aquela árvore verde, isto é, que só possui folhas e mais folhas, mas não produzem nenhum fruto. São as corozaíns e as betzaidas de hoje. Só não enxerga quem não quer. Alguns anos atrás, os católicos no Brasil somavam 98% da população. Hoje, segundo o censo feito pelo IBGE, no ano de 2000, são apenas 74% da população. Penso, se der uma peneirada, usando a peneira da sinceridade, não passa de 40%. Ouvinte, a situação é periclitante, isso mesmo, periclitante, porque ser batizado na igreja é uma coisa, viver o batismo é outra coisa. Acabei de comentar o versículo 21 do capítulo 11 do Evangelho de São Mateus. Comentarei agora o versículo 22. Preste bastante atenção. Eu insisto, preste bastante atenção. Faça silêncio para você entender o comentário do versículo 22 do capítulo 11 do Evangelho de São Mateus. No versículo 22 diz: mas eu vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. Repito o que diz o versículo 22. Mas eu vos digo, é Jesus falando, mas eu vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. Caríssimo ouvinte, Jesus Cristo é justo, isto mesmo, Jesus Cristo é justo. Ele diz que no dia do juízo, do julgamento, haverá menos rigor para Tiro e Sidônia, porque receberam menos graças do que para Corozaim e Betsaida, que receberam graças e mais graças, e viveram na indiferença e não se converteram. Ouvinte, lembre-se de que Deus pedirá contas a cada um segundo as suas circunstâncias pessoais. Ninguém terá desculpas, isso mesmo, ninguém terá desculpas. Todo o homem tem
nesta vida uma missão para cumprir. Dela teremos de responder diante do tribunal divino e seremos julgados segundo os frutos, abundantes ou escassos, que tenhamos dado. Você está preparado para comparecer diante do tribunal de Deus? Repito para você, ouvinte, você está preparado para comparecer diante do tribunal de Deus? O que você está esperando? A vida é breve. A vida é breve. Acorda enquanto é tempo. Lembre-se com frequência da passagem de São Lucas, capítulo 12, versículo 48. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Prezado católico, descruze os braços e trabalhe para a glória de Deus enquanto é tempo, enquanto você ainda está vivo, como escreve São José Maria Escrivá. Não podemos parar, diz esse santo, não podemos parar. O Senhor pede-nos uma luta cada vez mais rápida, cada vez mais profunda, cada vez mais extensa. Estamos obrigados a superar-nos, porque nesta competição, diz o santo, a única meta é chegar à glória do céu. E se não chegarmos ao céu, nada terá valido a pena, escreve São José Maria Escrivá. Ouvinte, lembre-se de que a Igreja Católica não é ponto de ônibus e muito menos cemitério ou clínica de repouso. É preciso trabalhar. Não é correto você viver de braços cruzados dentro da igreja como se fosse um enfermo. Isso não é correto. Ouvinte, acabei de comentar o versículo 22 do capítulo 11 do Evangelho de São Mateus. Comentarei em seguida o versículo 23. No versículo 23 diz: E tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até o céu? Antes até o inferno descerás. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Repito o versículo 23 do capítulo 11 do Evangelho de São Mateus. Diz nosso Senhor: E tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até o céu? Antes até o inferno descerás, fala nosso Senhor para Cafarnaum. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Caríssimo ouvinte, nesse versículo, Jesus verbera, censura com aspereza a cidade de Cafarnaum. Em São Mateus, capítulo 4, versículo 13, diz que Jesus havia estabelecido a sua residência em Cafarnaum, como já foi falado. E no mesmo evangelho, isto é, de São Mateus, capítulo 9, versículo 1, Cafarnaum é chamada a sua cidade, a cidade de Jesus Cristo. Cafarnaum era uma cidade muito transitada, situada ao norte da Galileia, à margem do lago de Genezaré. Era uma das mais belas de todo o litoral. E em Cafarnaum, assim como em Corozaim e Betsaida, como já foi falado, Jesus Cristo havia feito a maior parte de seus milagres. Conferir em São Mateus, capítulo 11, versículo 20. Ouvinte, o que foi comentado há pouco sobre as cidades de Corozaim e Betsaida, no versículo 21, serve também para a cidade de Cafarnaum, que recebeu
muitas graças, como Corozaim e Betsaida, e não se converteu. Isso mesmo, Cafarnaum recebeu graças e mais graças e não se converteu. Jesus, o Deus verdadeiro, pergunta para Cafarnaum: e tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até o céu? E o mesmo Cristo responde: antes até o inferno descerás. Jesus Cristo, prezado ouvinte, é justo e verdadeiro. Mesmo sendo Cafarnaum uma cidade muito visitada por ele e onde ele até havia residido, ele não a poupou. Isso mesmo, ele não a poupou, mas a censurou com rigor. O cônego Duarte Leopoldo escreve: Cafarnaum, por exemplo, elevada até o céu, porque nela habitara o Filho de Deus. Diz o cônego: prova isto que não é tanto o crime que torna culpado, como o abuso e o desprezo da graça. E o mesmo cônego acrescenta: homens do campo, simples e ignorantes, terão no dia do juízo mais misericórdia do que muitos sábios e grandes do século, que, tendo recebido mais luzes do que eles, não tiveram talvez a mesma simplicidade de coração, escreve o cônego Duarte Leopoldo. Ouvinte, o que foi falado sobre Tiro e Sidônia no versículo 21 serve também aqui para a cidade de Sodoma. Aqui no versículo 23, Jesus diz: porque se em Sodoma, que era uma cidade do vício, tivessem sido realizados os milagres que ele, Jesus, realizou em Cafarnaum, Sodoma teria permanecido até hoje. Sabemos que a cidade de Sodoma, juntamente com a cidade de Gomorra, foram destruídas por causa de seus vícios. Conferir no livro do Gênesis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 29. Muitos católicos, só porque possuem algum cargo na comunidade, na paróquia, pensam que já estão salvos. Lembre-se, católico, de que Deus não faz acepção de pessoas. Com Deus não existe panelinha, como está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. O Deus grande que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno. Isso mesmo, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não aceita suborno, Deus não aceita panelinhas. Assim como Cristo não poupou Cafarnaum, com certeza também não te poupará. O Senhor oferece-nos constantemente a sua graça. Repito, o Senhor oferece-nos constantemente a sua graça para nos ajudar a sermos fiéis, isto é, a cumprirmos o dever de cada momento. Da nossa parte, resta-nos aceitar essas ajudas e cooperar com elas generosamente e com docilidade. Prezado ouvinte, concluirei esse trecho da palavra de Deus sobre a desgraça para as cidades às margens do lago, comentando o versículo 24. Preste atenção. No versículo 24 diz: mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. Repito o versículo 24 do capítulo 11 de São Mateus. Diz nosso Senhor: mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós.
Ouvinte, o que foi comentado no versículo 22, onde fala que no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para Corozaim e Betsaida, serve também para esse versículo 24, onde Jesus Cristo diz que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para Cafarnaum, porque Cafarnaum recebeu muito e desprezou a graça de Deus. Prezado ouvinte, preste atenção. O cônego Duarte Leopoldo escreve: a maldição de Jesus Cristo contra Corozaim, Betsaida e Cafarnaum realizou-se 19 anos depois, isso mesmo, 19 anos depois. E tão ao pé da letra, escreve o cônego Duarte Leopoldo, que destruídas pelos romanos, ainda hoje se não puderam descobrir os vestígios das suas ruínas, escreve o cônego Duarte Leopoldo. Ouvinte, não deixe a graça de Deus passar em vão na vossa vida. Lute a cada instante e cumpra com pontualidade o vosso dever, e assim você estará entesourando tesouros no céu.